Mas, professor, como que eu inicio o meu TCC? Nossa, essa dúvida aí é aquela dúvida clássica, todo mundo tem e é o que eu mais ouço do pessoal. O pessoal não sabe como começar o seu trabalho do zero, o que ele precisa começar pensando, fazendo, planejando. Nesse vídeo aqui, eu preparei um passo a passo para você tirar o seu TCC do papel, da sua cabeça e vou te mostrar na prática, num exemplo prático, de como você pode aplicar todas essas ideias para tirar o seu TCC do papel ainda hoje. Tenho certeza que esse conteúdo aqui, ó, vale ouro, tá sensacional e vai te ajudar bastante, tá joia? Se você gosta bastante desse conteúdo, se é relevante, faz sentido para você, vou pedir que você me ajude, deixa o seu like aqui, compartilha com algum amigo que às vezes ele está precisando, tem essas dúvidas também. Isso daí é útil para todo mundo que está na faculdade, nunca fez um trabalho desse tipo na vida. E aqui eu vou te dar diversas dicas que vai clarear sua mente, tenho certeza disso. O que o pessoal tem dúvidas na hora de iniciar o TCC? Às vezes você já teve alguma disciplina, metodologia científica, já teve projeto de pesquisa, alguma coisa na faculdade desse assunto, mas você teve na teoria. Na hora de você praticar, na hora de você aplicar isso daí, a gente trava. A gente não sabe nem por onde começar, o que eu tenho que fazer primeiro. Será que eu escolho o orientador primeiro? Será que eu tenho que pensar no tema? Então, eu já gravei um vídeo aqui, se você rolar um pouquinho nos meus vídeos anteriores, onde eu falei o que você precisa saber antes de iniciar o seu TCC. Então, lá eu estou falando de bastante coisa de regulamento, de modelo, de formato, de norma, coisas que são importantes você conhecer, mas agora a gente vai pensar realmente na prática, como que a gente faz o nosso TCC, como que a gente inicia, certo? O que os alunos eles têm mais dúvidas, né? Às vezes os alunos eles gostam de diferentes coisas durante a faculdade, então você teve lá diversas disciplinas, então você tem diferentes gostos, né? Uma disciplina você gostou, outra não, ou você gostou de tudo, ou você não gostou de nada. Então, o que a gente precisa para um TCC? Vamos definir então inicialmente, né, o que é o TCC bem rapidinho. TCC é aquele trabalho de conclusão de curso em que o objetivo do TCC é preparar você para a pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa científica, certo? Então o TCC ele não tem a pretensão de ser um resumo ou como se fosse uma avaliação, uma prova da faculdade. Não. A ideia do TCC é você se aprofundar em alguma coisa. Então você vai exercitar suas habilidades como um cientista, como um pesquisador, e você vai escrever sobre alguma coisa em específico. Então, essa que é a ideia do TCC. Como eu já falei, tem diferentes formatos aí do TCC, né? Os mais comuns são monografia e artigo científico, mas existem outros também, dependendo do curso, da faculdade. Mas o mais comum, vamos generalizar aqui, é a monografia, né? Que é aquele trabalho que é mais completo, tem uma revisão bibliográfica maior, e você tem que se aprofundar mais no assunto, né? Você tem mais espaço e espera-se algo mais profundo numa monografia. O que é uma monografia? Então vamos primeiramente definir a palavra monografia, certo? Monografia, se a gente dividir ela, quebra essa palavrinha, né? Mono significa um só, né? Então, por exemplo, monoteísta, um só Deus. Monossílaba, uma só sílaba. E assim por diante, né? Mono, então, significa um só. Grafia significa texto, escrita, assunto, tema, né? Então, pensando no contexto aqui que a gente tem, monografia significa um só assunto ou um só tema. Então, a ideia do TCC, escrever, por exemplo, uma monografia, é você escrever, discorrer sobre apenas um tema. Então, você vai se aprofundar nesse tema. Certo? Então, pensa assim, na faculdade você teve diversas disciplinas, mas aqui você vai escolher uma disciplina, dentro dessa disciplina tem diversos assuntos, você vai escolher um assunto, dentro desse assunto tem diferentes abordagens, você escolhe uma abordagem e você vira expert naquilo ali, né? Um especialista naquilo ali, entre aspas, tá? Então você vai entender daquele assunto. Por isso que eu digo, o TCC, o objetivo dele é preparar você para pesquisa, para escrita científica, treinar metodologia científica, entre outras
entre outras características. Ele não tem o objetivo de testar você na sua faculdade ou que você saiba tudo relacionado a uma matéria, uma disciplina, não. Você vai se adentrar, se aprofundar em alguma coisa em específico, certo? Então aqui eu preparei um material para vocês a respeito do início. Deixa eu só trocar aqui de tela. Vamos lá. Por onde que eu começo o meu TCC, certo? Esse daqui é o tema da aula de hoje, né? Então, eu já vou responder aqui direto, ó. Por onde que você vai começar o seu TCC? O primeiro passo do seu TCC é a escolha do tema, tá? Então, você pode pensar assim, né? Primeiro eu vou escolher o orientador ou primeiro eu vou escolher o tema, tá? Então, a minha dica é que você inicie pelo tema, tá? Por que você inicia pelo tema antes de escolher até o orientador? Porque o tema é algo seu, tá? Eu já vou dar alguns critérios para você escolher o seu próprio tema, mas você tem que entender o seguinte, o tema é alguma coisa que você gosta, né? Você vai passar aí 6 meses, 1 ano escrevendo sobre alguma coisa. O TCC às vezes já é uma atividade, né? Não muito gostosa de você fazer, né? Você fica cansado, você fica desanimado no meio do caminho e assim por diante. Então, se você escrever sobre alguma coisa que você não gosta, isso daí é 10 vezes pior, né? Então, você já vai escolher alguma coisa que você gosta. O tema é seu, então você tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma questão que você quer responder, então você escolhe o seu tema, tá? Depois, você escolhe o seu orientador. Então, como que você vai escolher daí o seu orientador? O seu orientador vai ser um professor da sua faculdade, se você tiver a oportunidade de escolher um orientador. Em alguns lugares o orientador é indicado pela instituição, mas se você tiver a oportunidade de escolher o seu orientador, como que você vai fazer? Você primeiro escolhe o seu tema, baseado nesse tema, você escolhe o orientador, tá? Então, como que você escolhe o orientador? Primeira coisa para escolher o orientador é você analisar os currículos dos seus professores. Então você pega lá uma planilha no Excel, coloca o nome de todos os professores, por exemplo, e verifica qual que é a área de pesquisa dele. Tá? Então o professor ele pesquisa sobre esse tema, identifique algum professor que esteja alinhado com o que você quer pesquisar no seu TCC. Mas por que isso, professor? O TCC na verdade é seu, né? Só que se você tiver um professor, um orientador alinhado com o seu tema, para você vai facilitar bastante. Porque você vai ter diferentes dicas, feedbacks da parte técnica também do seu trabalho. Não só da estrutura e tudo mais, mas esse professor ele vai estar ajudando você com a parte técnica, com o conteúdo. Tá? Isso que é muito importante. Para você não falar nenhuma bobagem, ele te ajuda, revisa em termos de conteúdo. Se o professor é de uma outra área, ele não é especialista, expert nesse determinado assunto, então ele não vai poder te ajudar com tanta profundidade. Não tem nada errado o professor ser de outra área, tá? Mas é uma dica aqui que eu pessoalmente acho que pode te ajudar muito se o professor for dessa área. E além disso, o professor ele pode ter interesse em publicar o seu TCC em uma revista científica, por exemplo, porque é da área dele, então ele vai querer gerar uma publicação e isso, consequentemente, é bom para você, tá? Na verdade, é melhor ainda para você porque você ainda não tem nenhuma publicação. Então, se ele quiser publicar o seu trabalho, você vai ter a sua primeira publicação, tá certo? Então, o TCC, você inicia pelo tema, certo? E o tema é o assunto sobre o qual você quer falar, tá? O assunto tem que ser algo delimitado. Então, eu já coloquei aqui, tem que ser algo delimitado, porque você não vai falar de algo muito abrangente. Você vai escolher algo muito específico para você se aprofundar nesse assunto. Certo? Pensa o seguinte, você vai estar lá na sua banca com os avaliadores fazendo questões para você e se você deixa um assunto muito abrangente, você não tem tempo nem capacidade de se aprofundar em todos os assuntos, certo? Relacionados ao que você escolheu. Então você vai escolher, vai focar em um determinado tema específico, delimitado, para que você entenda bastante, completamente daquele assunto, para que você vire um expert naquele assunto. Quando você faz isso, você se torna ali, naquela banca que você está apresentando para os outros professores, o maior conhecedor desse assunto. Porque cada professor ali conhece um pouco de cada coisa, né? Todos são da sua área, cada um tem
um pouco de conhecimento em cada coisa. Mas quando você se aprofunda em alguma coisa, você consegue falar isso daí com muito mais propriedade. Então você sabe do que você está falando. Você vai falar em determinado assunto específico. Eu já vou mostrar aqui como que você aplica tudo isso, tá? Então, primeiramente, você vai decidir uma grande área e depois você vai delimitar o seu tema. Então, eu vou te mostrar aqui um fluxo desde o zero para você iniciar o seu trabalho. Ó. Como que eu inicio, então? Primeiramente, você vai escolher o seu tema, tá? Eu adoto 3 critérios para escolher o tema, eu vou falar aqui no próximo slide. Mas primeiramente vamos imaginar assim, o tema é algo que você vai falar, um assunto, né, que está relacionado a alguma coisa que você viu na sua faculdade, certo? Depois você vai delimitar o seu tema. Então vamos imaginar, por exemplo, ó, que você é lá da área de direito, tá? E em direito lá você tem diferentes áreas, diferentes disciplinas, né? Você pode estudar, por exemplo, direito penal, direito civil, trabalhista e assim por diante, né? Eu não sou da área de direito, só estou dando um exemplo aqui. Você vai escolher algo que você tem afinidade, que você gosta, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, você escolhe, por exemplo, o direito penal, tá? Então, dentro do direito penal, tem vários temas também. Então, você não pode escolher, vou falar sobre direito penal apenas, o meu trabalho é sobre isso. Dentro do direito penal, tem vários temas. Então, eu vou falar, por exemplo, de violência. Tá? Dentro de violência, tem vários temas também. Então, tem violência contra mulheres, contra crianças, violência contra animais e assim por diante. O trabalho não pode ser só sobre violência. Então, observe o seguinte, você vai afunilando. Tá? Dentro de violência, então, eu vou falar, por exemplo, de violência doméstica. Tá? Dentro de violência doméstica tem outras subdivisões, então eu vou escolher mais uma. Vou falar de violência contra a mulher, por exemplo. Né? Dentro de violência contra a mulher tem outros assuntos também. E assim por diante. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Você vai escolhendo um tema delimitado. Eu já vou mostrar para você como que você faz isso. Depois de escolher esse tema, o que você tem que fazer? Você tem que elaborar o seu problema de pesquisa. Tá? Então, bem sucintamente aqui, o que é esse problema de pesquisa? O problema de pesquisa é uma pergunta que você quer responder. Tá? Então, o seu trabalho ele gira todo em torno desse problema de pesquisa. Em torno dessa pergunta que você quer responder. E como é que você escolhe essa pergunta? Então, eu coloquei aqui, ó. Você vai ter dúvidas, questionamentos, curiosidades a respeito desse tema delimitado. A partir disso, você desenvolve uma pergunta. Então, o seu trabalho é baseado para responder essa pergunta, certo? A partir desse problema de pesquisa, você consegue traçar o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral é o objetivo do seu trabalho, é o que você pretende responder no seu trabalho com a sua pesquisa, certo? E no final você tem que atingir esse objetivo, tá? Aqui que o pessoal tem um pouquinho de dúvida também, às vezes eu faço algum experimento, né, em laboratório, alguma metodologia aí, experimental, né, e os meus problemas dão errados. Né? Eu adotei uma hipótese, por exemplo, não consegui atingir esse objetivo, né, verifiquei que algo não funciona, por exemplo, então eu estou testando uma técnica. Né? Eu acreditava que essa técnica funcionava, por exemplo, seria a minha hipótese. E eu verifico que ela não funciona, então o meu trabalho deu todo errado. Tá? Isso daí não tem cabimento. Né? Na verdade, um trabalho, uma técnica não funcionar também é um resultado interessante. Tá? Você também deve publicar algo que não funciona. Porque às vezes você está testando uma técnica, por exemplo, e outro pesquisador lá na frente vai pensar nessa mesma técnica. Então ele vai fazer o mesmo teste. Tá? Então se você já sabe que não funciona, já publicou isso, você poupa trabalho de outras pessoas. Você também está contribuindo para a ciência, certo? Então, resultados aí que não são satisfatórios ou não são como esperado, também são resultados interessantes. Você vai demonstrar no seu trabalho que isso daí não funcionou, certo? Então, tudo isso gira em torno do objetivo geral. O seu trabalho ele tem um objetivo geral e você tem que tentar atingir esse objetivo, certo? Depois tem os objetivos específicos, aqui eu só estou mostrando, né, o mapa aqui da sequência que você pode traçar. Depois você pode definir o título do trabalho. Tá? O título do trabalho, na verdade, você pode definir a qualquer momento durante a execução, você não precisa definir já, logo de cara,
né? Mas você pode já pensar em algum título, né? Depois, ao longo do caminho, você vai aprimorando isso daí, mas você pode deixar para o final também, certo? Aqui eu só coloquei o título do trabalho aqui porque ele está também relacionado ao tema, né? Ele tem que estar apontando para o tema do seu trabalho, né? Para o objetivo do seu trabalho, tudo isso aqui tem que estar bem alinhado, bem desenhado, tá? E é importante que você tenha isso daqui escrito, você saiba realmente qual que é o meu problema de pesquisa, qual que é o meu objetivo geral, você tenha realmente escrito e lembre disso daí. Porque uma das perguntas mais comuns em banca, né, qual que é o objetivo do seu trabalho? Você atingiu esse objetivo? Então você vai escrever essa frase aí, qual que é o seu problema de pesquisa, qual que é o seu objetivo, e você sempre vai lembrar ele. Tá? Todo o seu trabalho tem que estar girando em torno disso daí e tem que estar apontando para essas duas questões, né? Então, problema de pesquisa e objetivo geral. Tá? O objetivo geral você vai usar aí diferentes partes do trabalho. Então, no seu resumo, na sua introdução, na sua conclusão, você utiliza, fala qual foi o seu objetivo geral, né? E você tem que estar respondendo o seu problema de pesquisa, que é essa pergunta, certo? Aqui eu vou falar então como que a gente faz para escolher um tema. Ó. Então, eu adoto aqui 3 critérios, tá? Então você vai fazendo a escolha do seu tema e essa delimitação como se fosse um funil. Tá? Então, como eu dei o exemplo lá do direito, né, direito penal, por exemplo, gosto dessa disciplina, então eu vou escolher fazer o meu trabalho em torno ali do direito penal. Então, se eu tenho afinidade, interesse, aspiração, gosto, seria o meu primeiro critério. Então, se satisfaz esse primeiro critério, é um bom tema, tá? Tem conteúdo disponível sobre esse assunto, sobre esse tema que eu escolhi? Se tiver conteúdo disponível, beleza, é legal também. Agora, às vezes a gente gosta de alguma coisa, eu não encontro conteúdo na internet, tá? Principalmente em artigos científicos, né? Artigo científico é a nossa principal fonte científica e de informação, tá? Então, ao invés de você utilizar livros, sites, o primeiro lugar onde você vai buscar suas referências são nos artigos científicos, certo? Porque ele traz justamente o estado da arte, o que há de mais novo no determinado assunto. Então, existem outros autores escrevendo sobre isso também. Então, pesquisa lá os artigos científicos dos últimos 4, 5 anos para ver se existe conteúdo disponível sobre isso, certo? Tem relevância e aplicabilidade esse tema? Então, seria o terceiro critério que eu tenho que analisar para saber se um tema é bom, né, para eu escrever sobre ele. Então, esse assunto, esse tema, ele é relevante? Será que só para mim ou existem outros grupos que se interessam por isso? Isso daí vai ajudar empresas? Existem empresas ou grupos sociais que se interessam sobre esse tema? Isso daí vai ajudar quem? Então, veja se existe alguma aplicabilidade, se isso vai melhorar a ciência de alguma forma, se isso tem realmente uma contribuição, tá? A relevância que a gente... Então, qual que é o seu tema? Você vai analisar esses 3 critérios. O seu tema é a intersecção dos 3, tá? E você usa essa metodologia aqui para a escolha do tema em todas as etapas de delimitação. Então, você pensou lá no direito penal, por exemplo. Não vou escrever tudo no direito penal. Então, eu vou traçar o que existe dentro do direito penal. Escolho o que eu tenho mais afinidade, o que tem o conteúdo disponível e o que tem relevância. E assim por diante, até eu chegar em um tema bem delimitado, tá certo? Então imagina, por exemplo, né, que eu estou falando do direito penal, decidi que vou falar de violência doméstica contra a mulher, e eu vou falar de todas as mulheres, será do mundo, né, do Brasil, do meu estado, da minha cidade. Então eu vou delimitando isso daí. Então eu vou escolher, por exemplo, vou falar de violência contra as mulheres, violência verbal, por exemplo. Existe a física verbal, né? Então o meu trabalho vai ser apenas em torno da violência verbal contra mulheres, tá? Contra todas as mulheres? Não, vou delimitar, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Ou nas mulheres acima de 60 anos, por exemplo. Então é um grupo daí que a gente chama de delimitação. Tá? Então, para toda essa delimitação, você aplica essa técnica aqui de verificar a intersecção entre esses 3 critérios, certo? Então, como que a gente delimita o tema? Então, a delimitação do tema, ela tem que ter uma matéria e ela tem que ter um nicho ou essa delimitação aí.
Então a matéria, por exemplo, vai ser violência contra as mulheres, né? Então vou estar falando da violência contra as mulheres e eu vou delimitar isso daí. Então como é que eu especifico essa delimitação? Então eu coloquei aqui uma lista, né, com alguns pontos que você pode pensar, por exemplo, um local. Então vou fazer um ensaio, por exemplo, em um determinado local, né, com um determinado recurso que existe dentro de um local, ou um período, por exemplo. Então eu vou estudar século XIX, né? Então vou estudar a violência nas mulheres lá no século XIX. Então, ou a partir de tal data. Então delimito um período também, delimito um tipo, uma categoria, um grupo e assim por diante. Você pode delimitar de diferentes formas. Às vezes você vai fazer um ensaio, por exemplo, em laboratório, né, experimentos em bancada, né, dependendo do seu curso, você delimita o tipo de material, por exemplo, a técnica que você vai usar e assim por diante. Tá? Isso daí tem que estar bem delimitado, bem escrito, para que você não deixe muito abrangente, não deixe algo aberto, que pode ser motivo de questionamento depois, entendeu? Bom, aqui eu coloquei, né, como definir o seu problema de pesquisa, que seria o próximo passo. Tá? Então, o problema de pesquisa vem depois de você delimitar o seu tema. O problema de pesquisa ele vai surgir de alguma curiosidade que você tem. Tá? Então, dúvidas, questionamentos, curiosidades, o que eu quero saber? Eu vou elaborar uma pergunta que eu quero que o meu trabalho responda. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no caso das mulheres, né? Então, vou estudar violência doméstica contra as mulheres acima de 60 anos, por exemplo. Violência verbal, né, por exemplo. Então, o que eu quero saber? Né? Então, eu quero saber, estou lá no direito penal, né? Então eu quero saber, por exemplo, dos casos, né? Do impacto, por exemplo, carcerário, né? Desse tipo de problema e assim por diante. Então, qual que é o impacto, né? Relacionado a esse crime, por exemplo, certo? Então, ou Lei Maria da Penha, né? Como que ela impacta e assim por diante, tá? Você tem que elaborar uma pergunta que seja interessante, né? Que desperte curiosidade e que seja relevante para alguém também. Na sequência, eu preciso definir o meu objetivo geral. Então, observe o seguinte, ó, eu estou estabelecendo uma sequência aqui. Primeiro a gente definiu um tema, foi delimitando esse tema, certo? Depois a gente chegou num problema de pesquisa, que é aquela pergunta que eu quero que o meu trabalho responda. Depois eu vou para o objetivo geral. Tá? Então o objetivo geral ele é proveniente dessa pergunta, desse problema de pesquisa. Então, o que eu preciso fazer? É só eu acrescentar uma ação ou uma atividade ali na frente. Tá? Não precisa ser nessa ordem. Você pode inverter as ordens aqui, mas para ficar bem definido, eu deixo nessa ordem. Então você vai acrescentar uma palavra ou substantivo, mas normalmente a gente acrescenta um verbo no infinitivo, tá? Para definir o nosso objetivo geral. Então, por exemplo, estudar a importância de alguma coisa, estudar o impacto de alguma coisa, analisar o fenômeno, né, de alguma coisa, ou correlacionar um fenômeno X com um fenômeno Y, predizer, definir, verificar e assim por diante. Você vai identificar palavras aí que digam, né, o que você vai fazer no seu trabalho, o que você pretende fazer no seu trabalho. Tá? Já vou mostrar um exemplo de como a gente aplica todos esses conceitos aqui. Depois, o que a gente precisa fazer? Depois a gente traça os nossos objetivos específicos. Né? Os objetivos específicos são objetivos secundários que vão te ajudar a responder ao objetivo geral. Então, todos eles têm que estar apontando para o objetivo geral, tá certo? Que a gente já definiu anteriormente. Então, você vai pensar em alguns tópicos, né, que são importantes para que o leitor chegue até o entendimento do objetivo geral. Então, você usa aí esses tópicos para definir alguma coisa, definir uma ideia, para explicar uma técnica e assim por diante. Tá? Em outros vídeos eu vou me aprofundar mais nos objetivos específicos. E depois o título do seu trabalho. Como eu falei, o título não é importante você definir agora. Tá? Você pode estar definindo mais para frente, mas você já pode esboçar ou traçar o título do seu trabalho. Bom, fechando aqui essa ideia, é importante que você pense no tema do seu trabalho, em todos esses tópicos aqui que eu falei. Então desenha, por exemplo, uma árvore, né, onde você vai delimitando, como se fosse esse funil mesmo,
né? Então, direito, depois direito penal e assim por diante, você vai definindo, delimitando mais os temas, tá? E escolha, por exemplo, 3 temas candidatos, né? Isso daí, depois de você pensar no tema, nessa ideia meio geral, você precisa validar com o seu orientador. Então essa etapa aí é super importante, tá? Você valide isso daí com o seu orientador. O orientador ele precisa aprovar e ele também vai dar a sugestão dele. Às vezes você está pensando que algo é interessante, que algo é importante, né? E o seu orientador vai falar que isso daí não é relevante, né? Então você precisa estar muito alinhado com o seu orientador, com o que você vai fazer. É importante que depois de você definir o seu tema, delimitar ele, já pensa no problema de pesquisa, né? Mas você vai fazendo isso daí junto com o seu orientador ou apresenta para ele depois de definir o seu tema, tá certo? Então eu vou dar um exemplo prático aqui de como você pode estar aplicando todos esses conceitos, tá? Então observe o seguinte, ó, vamos imaginar que você é um estudante de geologia, tá? Ai, professor, mas eu não sou estudante de geologia nem direito, então isso daí não serve para mim. Essa não é a ideia, né? A ideia é que isso daqui seja algo genérico. Então você precisa entender o conceito do que eu estou falando, a estrutura, esse raciocínio, tá? E você vai aplicar isso daí na sua realidade, no seu curso, com seus temas, com os seus gostos, certo? Mas você precisa entender esse raciocínio, tá? Não importa de que curso você é. Então, deixa eu... Tá aqui. Imagine que você é um estudante de geologia. Dentro de geologia existem diferentes áreas, né? Então, a grande área que a gente chama geologia, né, tem outras áreas, tá? Então, paleontologia, geofísica, mineralogia e assim por diante, tá? Você pode listar aí algumas que são interessantes para você. Então, pega realmente o papel, dá uma rabiscada aí para você ter essa ideia macro, né? Aqui a gente vai do macro para o micro, né? Então, o macro seria a geologia, depois a gente vai afunilando e indo para o micro, tá? Assim você tem uma ideia mais geral do seu curso, dos temas possíveis, candidatos e assim por diante. Então, entre esses daqui, você vai aplicar aqueles 3 critérios, né? O que eu gosto, o que eu encontro material, referências, certo? E a relevância, né? O que eu acho que é relevante. E vou escolher um desses tópicos. Então, por exemplo, escolho lá mineralogia, tá? Vou falar dos minerais, por exemplo. Dentro de mineralogia, eu não posso fazer um trabalho de mineralogia, porque senão eu teria que falar de todos os minerais, né? Então, por exemplo, eu vou citar um pouco de cada mineral, daí vai lá o avaliador e pergunta de um mineral que eu não falei, né? Então, mas você não ia falar dos minerais, né? Ou você cita todos os minerais, mas daí ele pergunta algo muito específico dentro de um mineral, e isso daí você não sabe, porque você vai falar tudo superficialmente. Então, também não. Você escolhe um ponto, um tópico, e se aprofunda o quanto você puder nesse tópico, certo? Dessa forma, como eu falei, você vai ser o expert daquele assunto na sua banca. Então, quanto mais você conseguir delimitar, melhor para você e mais interessante acaba sendo o seu trabalho, tá? Ele não fica superficial. Então, vou listar lá uns minerais que eu acho interessantes, tá? Então, vamos escolher, por exemplo, manganês, né? Por que manganês? Eu já trabalhei com manganês, ou eu trabalho, né, no meu trabalho, isso é importante, ou tem um depósito aqui na minha cidade e assim por diante. Por algum motivo, você vai escolher esse mineral, tá? Então, tudo seria interessante você escrevendo a justificativa, né? Por que você escolheu isso daí? São questões que podem acabar surgindo e é interessante também você estar acrescentando no seu trabalho, tá? Então, eu escolhi manganês, por exemplo. Dentro do manganês, né, do mineral manganês, do minério, eu posso falar de diferentes coisas. Então, eu posso falar de estrutura, do modelo genético, da forma de extração, aspectos econômicos e assim por diante. Então, eu não vou falar algo genérico do manganês, eu vou especificar novamente. Então, eu vou falar, por exemplo, da extração, tá? Então, eu escolhi isso daí porque eu acho interessante, ou eu trabalho com isso e assim por diante, tá? Então, o meu tema é extração do manganês. Tá dentro do meu curso, tem a ver com o que eu estudo, tem a ver com o que eu trabalho ou com o que eu gosto, certo? Então, eu consegui escolher o meu tema. Tá? Depois de escolher esse tema, eu posso delimitar esse tema. Então, aqui é tudo um processo, né? Você vai continuando essa árvore aqui, tá? E agora eu vou delimitar o meu tema. Então, eu vou falar de extração de manganês. Existem diferentes formas, por exemplo, de extrair o manganês da natureza.
Tá? Então eu posso falar, por exemplo, das técnicas que são utilizadas, posso falar do impacto econômico ou do impacto na natureza, né, ambiental e assim por diante. Tá? Então eu quero falar, por exemplo, das técnicas de extração. Tá? Então vou listar algumas delas aqui, por exemplo, ó, eletroresistividade, polarização induzida e assim por diante. Tá? Lista aí algumas e posso listar, por exemplo, aqui um local. Então, eu coloquei onde, né? Então, no depósito de Itapira, São Paulo. Tá? Então, eu moro, por exemplo, nessa cidade e vou fazer algum experimento lá. Então, aqui é legal também, porque se você tiver a oportunidade de fazer algum experimento prático, você pode estar aplicando no seu TCC. Tá? Então, vamos supor assim, você, durante as suas disciplinas, você teve laboratórios, né? Então, você tem conhecimento de algumas técnicas e você tem curiosidade se tal técnica funciona para uma determinada aplicação. Então você pode fazer um teste, tentar validar essa técnica ou encontrar alguma correlação entre um fenômeno e outro, e você consegue fazer algo experimental, né? Aí só que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes a gente pensa em algumas ideias mirabolantes, né? E a gente tem um prazo, né, para entregar o nosso TCC. Então, por exemplo, tem que entregar em 6 meses ou 1 ano. Então, toma cuidado de você não escolher algo que talvez não dê tempo. Geralmente, algo experimental demora muito tempo já nos preparativos, né, dos seus ensaios, por exemplo. Então, você precisa avaliar muito bem com o seu orientador se realmente dá tempo, se vale a pena você fazer algo experimental. Aqui é só um exemplo, tá? De uma metodologia experimental, mas você pode fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo. Então, você vai escolhendo, afunilando, né, dessa forma aqui. Então, delimitei o meu tema. Como ficou então o meu tema? Ó, extração de manganês utilizando o método da eletroresistividade no depósito de óxidos e hidróxidos no município de Itapira, São Paulo. Então, você escreve bonitinho lá o seu tema delimitado, certo? Mostrando o que você pretende estudar. Então, se o avaliador perguntar, por exemplo, de outro mineral, não está no escopo do meu tema. Né? Eu não tive o objetivo de estudar se essa técnica aí funciona para outro mineral ou não. O meu objetivo, né, o que está no escopo do meu trabalho é isso daqui. Certo? Então, eu gerei lá um gráfico, por exemplo, interessante, apliquei a técnica, tenho alguns dados estatísticos, por exemplo, consigo fazer algumas comparações. Então, se você conseguir alguns dados dessa forma, você consegue até publicar um artigo científico, certo? Lembrando, pessoal, que no TCC a gente não espera nada inovador, né? Então, são poucos os trabalhos que têm uma descoberta, um achado inovador, então que vai mudar o curso de alguma área, né? A gente quer alguma coisa simples no TCC, mas se você consegue aplicar uma técnica, por exemplo, para fazer um experimento, achar algumas estatísticas, desenhar um gráfico que seja interessante, isso daí já dá um trabalho, certo? Você já consegue fazer um trabalho, quem sabe até publicar numa revista, você eleva o nível do seu TCC. Tá? Por que eu vou querer elevar o nível do meu TCC, né? Tem gente que faz o TCC só para passar de ano, para pegar o diploma, para ser aprovado, mas você pode utilizar o TCC para muito mais que isso. Tá? Então, se você olhar nas faculdades, universidades, todas elas têm um repositório, né, que seria um banco de dados. Então, se você tiver acesso a esse repositório, você consegue acessar os trabalhos de outros alunos. Então, por exemplo, quem fez doutorado, mestrado, os trabalhos deles estão todos nesse banco de dados e você consegue acessar, baixar gratuitamente. Então, você pode enxergar o seu TCC como uma marca que você está deixando no término da sua faculdade. Então, outras pessoas, outros alunos que podem vir daqui não sei quantos anos ainda, vão encontrar o seu trabalho lá e pode ser bastante útil para eles, no trabalho deles também. Certo? Assim como um artigo científico, né? Isso daí vai ficar armazenado para sempre lá. Então é uma marca que você deixa realmente no final da sua faculdade. Tá? Então você fazer um trabalho bem feito, que tenha um conteúdo que agregue valor para a ciência, você vai estar fazendo um trabalho num nível muito mais alto, não apenas para estar passando de ano, para ser aprovado. Tá certo? Então delimitei o meu tema. O que eu faço? Né? Agora eu tenho que responder aquela pergunta. O que eu quero saber com relação a esse tema? Então a gente vai definir aquela pergunta que é o nosso problema de pesquisa, certo?
Então, o tema delimitado foi esse daqui, extração de manganês, utilizando o método da eletroresistividade no depósito de óxidos e hidróxidos no município de Itapira, São Paulo. Tá? Então, o que eu quero saber com relação a isso daí? Eu vou fazer algum experimento, então vou pensar, esboçar aí algumas ideias. Ó. Então, é possível utilizar esse método para extrair? Ou é viável economicamente, financeiramente, né? Ou é eficaz, né? Ou comparar com algum outro método e assim por diante. Tá? Então, você precisa elaborar uma pergunta e o seu trabalho vai tentar responder essa pergunta. Certo? Então, vamos escolher aqui, por exemplo, se é viável a extração do manganês. Tá? Então, tenha, como eu falei, diferentes candidatos, né? De temas. Depois de definir o seu problema de pesquisa, a gente pode pensar no objetivo geral. Tá? Então, o objetivo geral ele é a afirmativa do problema de pesquisa. Então, nosso problema de pesquisa era aquele ali, ó, é viável, né? A extração é uma pergunta. Agora, o nosso objetivo geral, a gente vai acrescentar aquele verbo no infinitivo, certo? E modificar essa pergunta. Por exemplo, assim, ó, analisar a viabilidade na extração do manganês, ou estudar, ou correlacionar alguma coisa, e assim por diante. Então, esse daí é o objetivo geral, e você vai utilizar essa frase, que você já deixa pronta, separada, lá na sua introdução, quando você fala dos objetivos. Você pode utilizar essas ideias também no resumo do seu trabalho. Na conclusão, você pode retomar essa ideia para dizer se você atingiu o objetivo ou não. Tá? E assim por diante. Por isso que é importante que você tenha bem definido todos esses pontos, problema, objetivo e assim por diante. Certo? O título do trabalho ele pode ser algo mais simplificado, como, por exemplo, esses daqui. Ó. Então, eu pensei aqui em alguns títulos possíveis, né? Análise da viabilidade na extração de manganês utilizando o método da eletroresistividade. Até porque a gente não pode ter um título muito longo. Então, não precisa ter todos os detalhes no seu título, mas o título ele tem que estar em perfeito diálogo com o objetivo, com o problema, com o tema. Tá? Um pouco mais curto aqui, ó, viabilidade na extração de manganês utilizando o método da eletroresistividade. Tá? Ou você pode mostrar aqui a sua delimitação em Itapira, São Paulo, certo? E assim por diante, pessoal. Para finalizar aqui, eu deixei um exemplo, tá, do repositório que eu falei. Então você pode encontrar os trabalhos de outros alunos, seja ele TCC, dissertação, tese, nos repositórios das faculdades. Então as universidades públicas elas têm os repositórios abertos para o público, você pode encontrar os trabalhos deles que já foram feitos, você pode encontrar trabalhos inclusive próximos do seu tema que podem te ajudar a ser uma referência. Então como que você faz isso? Vai lá no Google, digita repositório Unesp, por exemplo, ou repositório USP, repositório Unicamp, repositório UFRJ, e assim por diante, tá? Coloca lá e busque trabalhos da sua faculdade, você vai ver como são os trabalhos da sua área, de pessoas do seu curso que vieram antes de você, ver o modelo, ver a estrutura, ver o tipo de trabalho que eles fizeram, às vezes você encontra algo parecido e você acha que consegue dar uma contribuição, um passo a mais na ciência em relação ao que um aluno anterior fez, ou você compara, faz uma revisão bibliográfica. Lembra o seguinte, você não precisa fazer nada muito inovador, você não precisa mudar o curso da sua área, da sua disciplina e assim por diante. Tá? O que a gente espera de você é que você faça um projeto de pesquisa, que você entenda esses conceitos, que você faça um trabalho que é satisfatório para o que é esperado, respeitando todas as normas, a metodologia, que seja algo relevante e útil para alguém, para uma empresa, para um grupo e assim por diante. Certo? Bom, com essas dicas aqui você consegue iniciar o seu trabalho, já sabe que o primeiro passo é o tema, delimita esse tema, transforma ele numa pergunta, vai ser o seu problema de pesquisa, depois o objetivo geral. A partir daí você já tem tudo o que você precisa para iniciar o seu trabalho. Você já sabe o que você vai fazer e a área que você vai estar trabalhando. Alinha isso com o seu orientador e pensa na metodologia, como que você vai aplicar essas ideias na prática. Então, se eu vou aplicar questionários, se eu vou
fazer experimentos em bancada, se eu vou fazer uma pesquisa, se eu vou fazer uma revisão bibliográfica, define a metodologia que vai servir para você responder esse problema de pesquisa, essa pergunta que você precisa. Certo? Dessa forma, você já sabe que você precisa iniciar pelo tema e eu quero saber qual que é o tema do seu trabalho, o que você escolheu. Você delimitou o seu tema corretamente ou ele está muito abrangente? Comenta aqui embaixo para mim qual é o tema que você escolheu para o seu trabalho que eu ajudo você na sua delimitação. Joia? Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe aí com seus amigos. Tem bastante dicas aí que são úteis, que dão uma clareada na mente. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas bem estruturadas e passo a passo dessa forma, e você pode já dar o seu primeiro passo escolhendo o seu tema e delimitando ele. Lembra lá dos 3 critérios para você escolher um tema que seja interessante para um TCC. Joia? Vou ficando por aqui, pessoal. Deixe seu comentário, sua curtida se você gostou, para eu saber que isso daí é relevante, que fez sentido para você, e a gente se vê na próxima. Abração, até mais. Tchau, tchau.